Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector ali, de início, ocorre ali uma situação, um ônibus, transporte coletivo. No ônibus ali, as pessoas estão dentro do ônibus ali, há um rapaz dentro do ônibus que digamos que ele bota a mala dele do lado a ocupar um lugar ali. E aí há idosos ali que dizem assim, você pode dar um espaço para eu sentar, enfim, claro, a mala não é gente ali, enfim, se ele poderia tirar as coisas dali, enfim, para um dos idosos sentar. E aí ele diz, não, o rapaz começa a brigar, não vou tirar nada, enfim, como que é aquela retrucar, o mais jovem retrucando com o mais velho. E aí, tem um determinado momento que uma menina, a Yuko, que na verdade essa menina ela é a irmã do Ryuma, e ela toma partido e diz assim, não, eu acho que os idosos, claro, não com essas palavras, mas a ideia é como, ela compra uma briga, não, eu acho que o senhor está certo, deu lugar para ele sentar, enfim. E aí o rapaz que estava ali com a mala, ele se indigna, meio que ele diz assim, tá, então tá, eu saio daqui. Ele pega a mala dele e se retira, ele desce do ônibus. E teve uma hora, antes disso, digamos que todo o ônibus comprou, assim, entre aspas, por assim dizer, uma briga pela Yuko. E disse, um dos senhores disse assim, a moça está nos defendendo e ninguém faz nada, enfim. E aí todo mundo ficou do lado da Yuko. Tá. E o rapaz desceu, aí a Yuko foi ali, por assim dizer, aplaudida, parabenizada, enfim, pela sua coragem, enfim. Esse fato que aconteceu no ônibus, a Yuko relata ao Ryuma, ela é irmã do Ryuma. Ela relata ao Ryuma isso por correspondência. E aí lá no Inspector, o Ryuma tá lendo aquela carta. E, claro, vendo a atitude da irmã dele, ela relatando, eu criei coragem, enfim, vendo a atitude da irmã dele, ele fica todo orgulhoso, enfim, até o comandante Masaki relata, ela é muito determinada, corajosa, enfim. E tem uma parte que ela relata na carta ali, claro, a partir do momento que a Yuko fez isso, daí tem um casal ali que, digamos assim, depois aqui no episódio mostra que eles, entre aspas, a têm como neta, dizem que ela é a sua neta, enfim. E ela começou a se aproximar de um casal de idosos ali. E esse casal de idosos, ela relata na carta, eles têm o mesmo sobrenome que o Ryuma e a Yuko, no caso. Ogawa. O mesmo sobrenome, claro, não tem grau de parentesco, enfim. Tá, e aí Yuko começa a ter alguns momentos próximos desse casal, e tem um determinado momento que ela tá com esse casal ali, e eles estão no alívio ali num espaço público, como se fosse ali, acho que a mulher do Sr. Ogawa, ela vai ver ali um ursinho, vai comprar de repente, enfim. E tem uma hora que chega um rapaz misterioso e a pega ali, enfim, tenta calá-la e tenta levá-la, enfim. Só que a operação dele, o ataque dele não é bem sucedido, ele não consegue, digamos assim, que raptá-la. A Yuko, ela relata isso na carta, olha, aconteceu tal coisa. A polícia acha que era um assalto, enfim, mas a Yuko já teve a percepção, ela relata na carta, não, ela já teve a percepção de algo mais complexo, que iriam sequestrar, enfim, tá, não teve o êxito ali, mas aí fica esse mistério. E lá o comandante Masaki diz, ele diz assim no Inspector, a que ponto chegamos, roubarem, assaltarem pessoas velhas, enfim, mais idosas. Tá. Quem é o Sr. Ogawa ali? Daí o Maddox tem... a Junko também diz, Ogawa não é o senhor tal, e o Maddox tem os dados. Por que o Sr. Ogawa, ele trabalhou numa indústria ali, que ele fez uma teoria e ele desenvolveu uma fórmula. A fórmula agora vai me fugir o nome, seria um nome técnico aqui. Mas ele desenvolveu uma fórmula lá, ele fez uma descoberta, e nessa descoberta dele, ele viu assim, que poderia gerar uma grande explosão e poderia causar uma grande catástrofe.
Isso. E aí o que ele fez? Ele, ao longo do episódio aqui é dito ali, o Maddox fala, enfim, a Junko Ryuma, ele eliminou todos os documentos dessa experiência e no caso ele tem gravado só na sua memória, enfim. Por que ele não, se ele viu o perigo de causar uma catástrofe, um desastre, ele não quer que isso seja usado para o mal, enfim. Tá. Nisso, depois o Ryuma lê isso e o Ryuma e a Junko vão até a antiga empresa que o Dr. Ogawa trabalhava, e eles perguntam lá o que houve, enfim, daí é relatado isso, olha, ele viu que poderia dar um desastre e o Dr. Ogawa se desligou da empresa tal, se desligou da empresa. Mas os que trabalharam com ele, até com a influência do Dr. Ogawa, ficaram, muitos dos estagiários dele se realocaram na empresa, ficaram em alguns cargos ali, enfim, mas quem tem a forma é o Dr. Ogawa. Tá. Nisso, novamente, a Yuko, o Dr. Ogawa e a sua esposa aqui, eles estão... Eu não sei se... Ali não demonstra muito assim... Não sei se o termo seria internados ou se tu vai voluntariamente te internar, ele também não diz muito... Ali dá a entender que eles têm uma condição de vida um pouquinho mais elevada. E aqui no vídeo não diz, no capítulo não mostra que eles têm parentes. Claro, parentes sempre vai ter, tem uma família, enfim, mas talvez que não dê bola pra eles, enfim. Filhos, não relata isso, aí dá a entender que não tem. E que eles têm uma condição mais elevada. E daí não sei se tu te interna voluntariamente ali, é uma casa uma clínica, não é clínica de recuperação, clínica de repouso, enfim, é uma coisa voltada para a terceira idade. E chega lá o Dr. Ogawa e a sua esposa, e aí fazem amizade com os outros velhos que lá estão. E aí quando eu falo velhos não é faltar com respeito com ninguém, nem conotação nenhuma. Até quando tem ali no Jiraiya, quando faz referente à pessoa mais velha, acho que até não se usa o termo avô, é velhote, né? E não estou faltando com isso com ninguém, mas é uma pessoa de uma idade mais avançada. E eles, com os outros idosos, eles fazem amizade ali, e a presença do casal Ogawa ali começa a trazer uma certa felicidade para os demais idosos. E aí chega ali num dia lá, a Yuko tá chegando nessa casa de repouso, nessa clínica ali. E aí, no que a Yuko tá chegando ali, um carro, discretamente, óbvio, chega ali à beira começa a costear ali o portão, enfim, o ao redor da casa. E tu vê na foto ali, quem tá dentro daquele carro é o mesmo que tentou, o que a Yuko diz, raptar a esposa do Sr. Ogawa. Tá. E aí Yuko chega ali e ela é recebida por um idoso. E aí ela diz, eu vim visitar o Sr. Ogawa, enfim, a Sra. Ogawa. E aí o velho que a recebe lá, o senhor que a recebe, tá todo feliz, pulando, enfim. Todo alegre, diz, você é Yuko, neta de Ogawa, enfim. E vai lá, leva ela lá, aí chega o casal Ogawa, chegam uns demais idosos e diz, essa é a sua neta, bonita, enfim. E ela fica assim, neta? Aí a esposa do Dr. Ogawa, ela diz assim, não, tivemos que mentir que você é nossa neta, enfim, tá. Porque eles não têm. Ali a ideia é que a reflexão, os idosos que estão naquela casa ali, todos são abandonados ali, e isso é relatado no episódio desse, mas nós temos parentes, mas nenhum parente dá bola para nós, eles não têm visita, eles não têm nada. E ali, teoricamente, a Yuko, sendo a neta deles, que eles mentiram que era a neta deles, eles dizem assim, vocês não mentiram dizendo que não tinha parentes, enfim, e olha essa neta linda que vem visitá-los, enfim. São idosos desamparados, e ali agora, essa falsa neta, eles enganaram, a Yuko dá importância ali pro Dr. Ogawa e sua esposa. Tá. E eles chegam assim, eles relatam, olha, antes do casal Ogawa chegar, que o doutor e a sua esposa chegarem aqui, nós éramos velhos muito tristes, enfim.
E depois a presença do casal Ogawa ali os encorajou a muitas coisas, e hoje eles vivem mais felizes, enfim. E eles dizem assim, ó, o Dr. Ogawa nos encorajou a fazer tal e tal coisa. Antes de tudo, cada idoso que tá ali mostra alguma coisa pra Yuko, assim, ó. Digamos, é como se fosse o seu sonho, assim, ou alguma coisa que ele ainda ele pensa em fazer. E aí é aquela ideia, a reflexão. Nunca pensar que a pessoa que tá lá, por isso que eles dizem, nunca pensar que ela vai ser inútil ou coisa assim, não. Ou deixado esquecido, não, ele tem potencial para alguma coisa. E aí tinha um que sonhava, ele brincava com carrinho de controle remoto, brincava que era piloto de Fórmula 1, ele foi motorista de táxi. O outro fazia ali, eu vou usar o termo mágicas, tá? Aquele negócio, não tem nada na minha mão, aparecia um balão, enfim. Cada um ali tinha o seu, sei lá se é o hobby, o seu sonho, enfim. Mas aí eles se sentiam esquecidos. Tá, mas aí tem uma hora que eles dizem assim, daí eles relatam tudo isso, ó, a presença do Dr. Ogawa aqui, a sua esposa, nos encorajaram muita coisa. E eles mostram pra Yuko um projeto que eles estavam fazendo. E aí é um foguete, claro, daí não é um foguete, sei lá, pensa num mini foguete. Mas aquela ideia daquele foguete ali que eles tinham a ideia deles, claro, isso aqui é tudo uma ficção. Mas a ideia é, aquele foguete vai chegar à Lua e lá na Lua vai ser cravado lá, quando ele aterrissar, vai ser colocado uma bandeira, e a bandeira é de valorização aos idosos. Eu vou usar o termo aqui velhos, tá? Velho no sentido de ser o oposto da juventude, do mancebo ali, do mais novo. De valorização aos velhos, enfim, tá. E aí eles dizem assim, se tu nos permite, assim, se tu concordar, nós vamos botar o seu nome no foguete. E aí eles botam Yuko no nome do foguete. Tá. Acabou a visita ali, a Yuko tá saindo. E no que a Yuko tá saindo, tá caminhando ali, já saiu do pátio ali da casa, aquele carro que estava no derredor ali do terreno, ele ataca a Yuko. Daí sim, ele consegue raptar, sequestrar a Yuko, não sei qual seria o mesmo certo, mas pegou a Yuko. E aí no que ele raptou a Yuko ali, depois lá de uma fábrica, ele faz uma ligação. E aí a ligação vai pra casa de repouso ali, o Dr. Ogawa atende o Ogawa, enfim. E aí ele relata assim, aqui mostre-me a fórmula da pesquisa, enfim, e não diga para mim que ela não foi concluída. Lembra, ele queimou todos os documentos, porque ele viu que poderia dar algo errado, mas ele guardou na memória. E ele diz assim, estou com a sua neta aqui. E aí ele bota a Yuko para falar, claro, a Yuko tá num desespero ali. Mas, lembra, na questão do ônibus ela sempre diz assim, lá eu tomei coragem, ela relata isso na correspondência por Yuko, enfim. E aí ele ameaça assim, diz, venha logo, enfim, tá. Aí nisso o Dr. Ogawa ele sai correndo. Yuko foi raptada, mas ele vai sozinho. E nisso os demais, ali a esposa do Dr. Ogawa, na verdade ele nem diz, ele sai correndo assim, meio que puxando os outros, ninguém sabe o que aconteceu. Depois sai a esposa do Dr. Ogawa e diz assim, meus amigos, Yuko foi raptado, Yuko foi raptado. E aí todo aquele pessoal, aqueles idosos ali, aqueles que receberam a Yuko ali, eles saem em busca dela. E aí tem um determinado momento ali que eles pegam um táxi e dizem, motorista, siga aquele carro lá, o outro táxi que é onde o Dr. Ogawa está indo. E tem uma hora que o taxista para, o sinal fica vermelho e ele para. Daí eles ficam indignados. No que para o carro, tá perdendo o outro táxi de vista. E ele diz assim, deixa que eu tomo controle, enfim. E dá a entender ali que aquele que era motorista de táxi, que disse ia brincar com a Fórmula 1, aquele idoso, ele toma o controle ali e toma a direção, enfim. Tá. Nisso, a esposa do Dr. Ogawa vai com os demais idosos na polícia. Ela diz assim,
meu marido foi ameaçado para não falar à polícia, façam alguma coisa. Aí lá no inspector ela avisa o Yuma e avisa o inspector, enfim, daí o Yuma fica sabendo, o Yuko foi raptado. E o que acontece ali aí, além daqueles idosos que receberam a Yuko ali, que cada um mostrou alguma coisa para ela, do seu potencial, aparecem duas ali que, digamos assim, elas não têm a idade tão elevada, são mais intermediárias. E daí fica questionamento, claro, não vai saber se são as cuidadoras ali ou enfermeiras da casa de repouso, como é que é ali, mas apareceu algumas além. Mas tudo bem. Tá, aí sim, aí tá, Yuko foi raptado, enfim. E aí tá, não se sabe aonde ela está. Aí, por um determinado momento ali, os idosos chegam sozinhos lá no galpão ou fábrica abandonada onde está eu. Primeiro chega o doutor Ogawa. E aí, quando ele chega lá, o sequestrador ali tá com a Yuko ali e ele diz assim, ó, ele disse, ó, escreva a fórmula da pesquisa lá na lousa, tem um quadro ali para ele escrever. E ele tá com a Yuko ali, e ele ameaça a Yuko, e tem uma hora que ele coloca a arma na cabeça da Yuko. E a Yuko diz assim, vovô, não dê bola, como que ele diz assim, não se importe comigo, enfim, não faça isso, vovô. E daí ela relata, naquele dia no ônibus eu tomei coragem, foi o primeiro ato de coragem da vida dela, graças a vocês, enfim. Ela quer dizer assim, ó, não entregue, pode causar um desastre a pesquisa dele, não entregue a fórmula da pesquisa, não se importe comigo, enfim. E aí o doutor tenta ele dizer assim, olha, ele tenta desconversar e diz assim, olha, você está enganado, meu jovem, essa garota não é minha neta, e de fato ela não é a neta do Dr. Ogawa. Mas o rapaz ainda ameaça, e aí, claro, o Dr. Ogawa não vai deixar a Yuko, mesmo ela não sendo sua neta, ele se preocupa com ela. E aí tem uma hora que ele vai até a lousa e começa a escrever a fórmula. E nisso estão chegando os demais idosos ali, eles chegam no pátio ali do terreno dessa fábrica aí, ou galpão, enfim, seja lá como for, mais uma fábrica. E aí eles conseguem ver na janela ali a Yuko sendo ameaçada e o doutor escrevendo a fórmula. E aí cada um pega, digamos que assim, um cabo de vassoura, sei lá, o que achar no chão, e aí vão ser as suas armas ali. E tem um deles, aquele que dizia ser mágico, que ele pega um monte de balão, tem uma hora ali, ele encontra aqueles... Como é que chama aquilo ali? Eu não vou usar o termo certo, mas aquele que tem o gás hélio ali, como se fosse... Não é galão o termo certo, mas enfim, vamos supor que fosse galão de gás. Alguns galões, e ele diz assim, pessoal, vejam isso! E aí tem um monte de balões ali, e ele diz assim, podem ir lá enquanto eu chamo a polícia. Ele enche aquelas bexigas com aquele gás ali, provavelmente é o gás hélio, e solta aqueles balões. São vários balões voando pelo ar. E nisso, entre os idosos lá dentro do galpão, enquanto o homem está apontando a arma para Yuko, eles chegam discretamente e acertam a mão do homem ali com um dos cabos ali, cabo de vassoura, enfim. E aí a arma cai. E aí eles lutam corporalmente com o ladrão. E aí eles dizem, pra doutora... para uma das mulheres soltar a Yuko. E ela consegue desamarrar a Yuko ali da cadeira, enfim. Nisso, tem uma hora que o ladrão consegue se recuperar para com os idosos ali. E aí tá, os idosos tentam fugir uma hora e tem uma hora que ele recupera a arma, claro, consegue se desvencilhar dos idosos e começa a disparar. E no que ele começa a disparar, tem ali barris de líquidos inflamáveis. E aí sempre, na série japonesa, sempre tem aquela explosão, né, do líquido inflamável, enfim. E aí começa a pegar fogo,
Sobre os idosos cai ali, aquela sempre cai naquelas cenas de explosões, aquelas estruturas metálicas sobre ali. E aí tá, o Lyuma ele tá andando, tá vindo com o carro, ele pariu, onde você está, onde você está. Não, o Inspector não sabe onde está a irmã do Lyuma. Mas aí tem uma hora que o Lyuma avista os balões, lembra que aquele que era mágico encheu os balões ali de gás e soltou a voar. E ele diz assim, ó, Reiter Biker no rádio. Sigam os balões, enfim. Aí o Lyuma já se transforma no Jacan. Essa é a ideia, assim, claro. Isso aqui é tudo uma ficção, mas será que soltar vários balões era quando ele disse assim, ó, meus amigos, entrem lá que eu vou chamar a polícia. A ideia dele era do senhor lá encher os balões e fazer tudo zoar. Será que é um código? Balões ali, chamar a polícia, enfim. Como o Lyuma decifrou aquilo de prima, assim, de primeira. Mas enfim, ele disse, ó, Reiter sigam os balões. E até, sigam os balões, na verdade, eles vão voar para outro lugar, né? Mas enfim, mais ou menos o tempo da onde ele veio, tá? E aí se transforma no Jacan, tá? O fato é que daí o homem tá ali com a arma e ameaçando, deu os disparos, pegou fogo em algumas coisas, caiu aquela estrutura metálica, e aí tem uma hora que chega o carro, o Scratch, e quebra a parede ali, daí chega o Fire ali, e o homem vai disparar contra o Fire. Quando ele vai disparar, o Reiter e o Biker se colocam na frente assim e param um tiro. Não que o disparo fosse danificar a armadura do Fire, não. Ela é muito resistente. Mas tá, aí tem uma hora que o Fire pega o criminoso ali, o sequestrador. Ah, você está preso. Já se tinha a ficha dele. Esse sequestrador, na verdade, ele também trabalhou com o Dr. Ogawa. Mas ele ficou bravo, porque o Dr. Ogawa acabou com os documentos da pesquisa, e ele foi morar um tempo nos Estados Unidos. Depois voltou para o Japão. Aí já tinha o Maddox já tinha levantado a ficha dele, enfim. E aí tá. Ele dispara, o Reiter e o Biker se colocam na frente. Daí ele não tem sucesso. Daí tem uma hora que o Fire o pega, ó, fulano de tal, você está preso, hand-up, passa aquela algema. E aí o criminoso ele é tirado de cena ali, dá a entender que o Reiter e o Biker o levam ali para prender. O levam ali para, enfim, para a prisão, assim, por assim dizer. Aí depois eles aparecem de novo em cena, o Reiter e o Biker. Tá, aí nisso, tá ali, houve as explosões, caiu a estrutura metálica sobre os idosos. E aí tem uma hora que o Fire vai ali socorrer os idosos, já tira aquelas estruturas metálicas, ele tem poderes. E tem uma hora que ele diz assim, ó, usem isso, ele distribui ali máscaras para eles, porque, claro, se tu respirar a fumaça ali, tu vai uma hora... Tu aspirar muito aquilo ali, não sei se é muito gás carbônico, enfim, tu vai morrer, tem que ter uma troca de gás ali. E aí ele dá umas máscaras pra ele, pra respirar ar puro, e é aquele negócio. O Inspector tem todo aquele negócio da tática ali, em ação, e também como se fosse um bombeiro ali, por assim dizer. E tem uma hora que eu não falei, quando o Lyuma vai desarmar o criminoso, ele usa Grapple unidade de âncora, aquele negócio que parece um anzol, uma linha de pescar, e ele consegue tirar a arma do criminoso antes de prendê-lo. Tá, depois ele salva os idosos, coloca a máscara ali, e depois eles saem. Salva ali, saem do depósito, todos estão fora do depósito, e ocorre uma grande explosão. No que aconteceu a explosão daí depois? Claro, já estão todos salvos ali. Só o ladrão não aparece na cena. O ladrão não, o sequestrador. E daí o Lyuma tira o capacete. Aí aquele negócio, sempre aquela cena, aquela emoção, o Lyuma tá... Aí ele tirou o capacete, teve todo aquele esforço, ele tá suado ali. E aí chega a Yuko, mano, enfim. E é aquele encontro, né? O irmão salvou a irmã, enfim. Aquela saudade, ele sempre tem aquele apego. E aí tá... Nisso, depois ali, ele diz assim, Reiter e Biker, enfim, pro Reiter e Biker entrarem lá dentro, talvez para controlar o incêndio, enfim, tá, nisso se resolveu. Os idosos foram salvos, a Yuko foi salva, o criminoso
teoricamente foi preso ali, né? Ele saiu de cena um pouco antes. Mas e aí, depois, finalizando o episódio, assim, lá na clínica, o Ryuma e a Yuko vão visitar os idosos. E aí eles dizem, vocês voltaram, vocês voltaram. E aí eles já estão prontos para soltar o foguete. E aí o Dr. Ogawa diz assim, olha, meus amigos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse foguete não vai até a Lua. E ele também diz, e a Yuko não é minha neta. E eles dizem assim, não, nós sabemos que ela não é sua verdadeira neta, que esse foguete não vai até a Lua. Mas eles têm toda aquela gratidão para com o Dr. Ogawa, porque eles assim, é o que eles dizem, antes de vocês chegarem aqui nós éramos velhos muito tristes, enfim, mas quando vocês chegaram nós passamos a ser velhos alegres, enfim, felizes. E aí tem uma hora que eles soltam o foguete, claro, sobe um pouco, mas aí depois o foguete explode e ali tem uma mensagem de agradecimento ali, digamos que assim, a Yuko, enfim. Mas aí assim finaliza o episódio. Nesse episódio, assim, o Inspector praticamente chega no final da linha ali, digamos, não no final da linha, no final da operação ali, quando o Squad quebra a parede ali, enfim. Mas digamos que o protagonismo, claro, o protagonismo sempre vai ser um Inspector, mas ali grande parte ali desse episódio ficou na operação que os idosos fizeram, a terceira idade fez. E aí sempre tem aquele detalhe assim, nesses episódios que nós vemos essas séries, datam, essas que nós comentamos até agora, dos anos 80, 90, sempre tem aquela ideia de transmitir uma ideia de valor, assim, uma reflexão. E aqui fica a reflexão, assim, nós nunca desconsiderarmos os mais velhos, os idosos, porque com certeza para nós termos muitas das coisas que nós temos hoje, os idosos trabalharam para construir o que nós temos. Enfim, sempre respeitá-lo e, sei lá, nunca pensar assim, vou abandonar um idoso lá, enfim, um parente meu lá e esquecer ele, enfim, não. Mas sempre estar ao lado dele. É que nem diz, lá os idosos se sentiam desamparados, mas a Yuko, sei lá, essa neta misteriosa aí, veio e trouxe alegria para os idosos, enfim. O casal Ogawa também, nunca nos esquecemos, nunca desconsiderarmos os mais velhos. Enfim.